quais são os nichos que estão em alta, ou se isso tanto faz, não tá olhando isso. Se tu tiver essa capacidade de dar uma boa olhada, tiver um dinheiro para investir, invista em negócios que estão verdadeiramente sendo transformados para isso. E aí quem tá transformando tem uma grande chance de ser adquirido. Como que você analisa isso no ponto de vista de, cara, agora pode ser que daqui a pouco, daqui a 1, 2 anos, uma IA resolva isso daqui e eu não precise mais desse sistema. Tirando essa parte da tese de investimento, a minha é pessoas. Isso é difícil tu errar. E um outro caso, que foi o único que eu conheço, que eu, Rafael, estive dentro da companhia, vi acontecer, ele explicou. Foi? Agora tá gravando, diretor? Posso soltar minha emoção? Pô, ele tava indo aqui? bem, tava indo tão bem. Porra, cara. Minha segunda abertura, tu frustrou minha segunda abertura. Então tá bom. Sejam bem-vindos ao Manual do Futuro, um podcast um pouquinho fora do padrão. Aqui a gente não fica de papo furado, a gente não quer saber também da história do nosso convidado, com todo respeito à história do nosso convidado, mas não nos interessa muito o passado. O que nos interessa é responder uma única pergunta: o que será do futuro? O que o nosso convidado pensa do futuro é, obviamente, da área dele. E nós sempre trazemos aqui pessoas que estão direto ali no campo de batalha, fazendo a coisa acontecer nas suas respectivas áreas e tendo uma visão de futuro para compartilhar aqui conosco. E hoje eu vou estar aqui com um cara fantástico, Rafael Silva, que é investidor anjo, fundador, né, Rafa, da SC Angels, 2020. Que já investiu em mais de quantas empresas? 60 negócios. 60 negócios. E a gente vai bater um papo aqui, cara, muito sobre futuro, mas também especificamente falando do que o Rafa tem muito conhecimento, que é essa parte de startup, de negócios, de investimento. Rafa, obrigado pelo convite, cara. Obrigado demais por estar aqui. Nosso segundo convidado, e assim, se quiser saber do meu passado, cara, tem bastante coisa por aí. Tem bastante, onde procura, quem cara, quiser saber do seu passado. Eu tenho bastante conteúdo de podcast, assim, que eu participei, e a maioria verdadeiramente a gente falou sobre o passado. Então acho muito legal quando tu traz essa abordagem, cara, vamos olhar para o futuro. Porque poucos falam do futuro. Exato. E assim, pra falar sobre o futuro, a gente tá todo fodido. Gostei já. Então, não sei se pode falar palavrão. Eu sou bem assim também, sou nessa pegada aí. Cara, a gente tá tudo fodido. Porque o comportamento vai mudar, né? Vai. Então, aquilo que a gente... Vamos lá, pô, a gente tava falando sobre isso hoje. Ontem. Carregar um celular nos anos 90, quando lançou o celular, era meio vergonhoso. A galera meio que escondia o celular, né? Então, não se acreditava que aquele comportamento de manter um celular na mão ia ser comum. As pessoas vissem como é hoje em dia. E hoje o celular tá ali, né? E a gente tava falando assim, cara, futuramente, o que é vergonhoso hoje, tu manter um robozinho contigo, andando por aí, né? Escutando tudo que tu fala, conversando contigo, dirigindo para ti, fazendo as coisas, em comum. Talvez daqui 6, 7 anos vai ser a natureza da gente, como o celular é. Então, cara, falar de futuro é uma coisa muito massa. Muito cara, massa mesmo. Obrigado por ter me convidado. Você tocou nesse assunto dos robôs, depois a gente vai aprofundar esse papo dos robôs aí. Que eu vi que você compartilha bastante coisa sobre os robôs. Cara, a primeira vez que eu vi os negócios lá... Eu sou apaixonado por robô também. A primeira vez que eu vi aquela apresentação da China que teve recentemente, eu falei, cara, isso que é IA. Isso é IA. Também achei que era IA. Óbvio que é. Também achei que Pô, eu fiquei olhando assim, cara, assim... Não é por nada, mas eu vejo coisa de IA o dia inteiro. Eu bati o olho, IA, certeza. Aí cheguei aqui no escritório, a galera tava falando do vídeo, eu falei, isso é IA, velho. Não é, velho. Não é, cara. Sentamos, caraca, não é mesmo, velho. Tá muito fluido, tá muito bom. A velocidade com que, assim, os últimos 4 anos, a velocidade com que eles estão realmente transformando aquele pedaço de metal em algo que verdadeiramente vai mimetizar a gente é absurda, né? E agora com a IA, imagina assim... É por isso que é muito difícil agora, acho que sempre foi, né? Falar de futuro. Muito difícil, porque verdadeiramente tem muita coisa que a gente não faz nem ideia que ainda vai acontecer. Mas antes parecia que dava pra dar uma pincelada. Talvez a gente sempre resolvia os mesmos problemas, né? Agora a gente vai resolver outros problemas. Então, que a gente ainda não faz ideia que vai existir. Exatamente. Então, acho que essa é talvez uma grande loucura. Cara, eu comecei, bem seriamente, a ideia desse podcast surgiu de uma das minhas reflexões tarde da noite aí, pensando muito no futuro dos meus filhos. Eu tenho 3 meninos. E tu tem 2 também, né? 3. 3 também? De 22 meninos e 2 também? de 18. Então, estamos no mesmo time aí, estamos na mesma barca. Eu tenho 3 meninos e, cara, o meu mais velho, ele é muito... Ele tem 7, tá naquela idade de perguntar tudo. Não, eu tomei um esporro no último podcast que eu falei que ele tinha 7, ele tem 8. Ele assistiu e falou, eu tenho 8. Como se fizesse uma diferença enorme. Meu Deus. Nessa idade, sim. Faz, né? É verdade. É uma porcentagem muito grande da vida dele.
que eu comecei a perceber que, cara, eu tinha perdido a capacidade, estava perdendo a capacidade com tanta coisa nova que estava acontecendo, de desenhar o futuro como seria na cabecinha dele, para ele. E, obviamente, de tentar preparar ele para esse futuro. Então, o Manual do Futuro surgiu justamente nessa coisa de eu quero aprender com pessoas que têm visões diferentes, que eu tenho certeza que ninguém aqui tem uma bola de neve, ninguém tem certeza de como que vai ser o futuro, mas talvez juntando várias visões diferentes a gente começa a mais ou menos entender um pouquinho de como que vão ser as coisas. E eu acho que é legal tua provocação, porque deve ter um monte de pai agora escutando e faz todo sentido essa tua provocação, né? De como será e como eu consigo trazer essa visão para o meu filho. Acho que uma coisa que nunca vai mudar e é eterno e sempre foi assim e vai, eu acho que para sempre ser, é solucionar um problema. Sim. E eu tenho talvez eu tenha uma grande dificuldade hoje em dia na educação das crianças. Talvez foi por muito tempo assim, mas hoje talvez mais ainda, é que eles não estão cada vez menos se acostumando a resolver um problema. Então, eles estão indo na tecnologia e tentando resolver um problema. Eu acho que isso não é o mais certo. Acho que o mais certo é tu, talvez, educar o teu filho, quem está escutando aí, educar o filho na solução real de um problema. De pegar um problema no começo e até o fim. Não é ir no ChatGPT, pegar uma lista daquilo que fazer e entregar. Acho que isso não é solução. Acho que se tu conseguir investir na educação do teu filho baseado em solução de problema, dane-se a tecnologia. Porque, no fim, a tecnologia é só um meio, né? Verdadeiramente, o que a gente faz todos os dias é resolver o problema de alguém. Se é uma padaria assar um pão para o cara não precisar assar em casa, se é um Uber, é dirigir para o cara até o cara chegar em casa. Então, no fim... identificar um problema e resolver ele. Achar um jeito de educar teu filho base problema. Cara, isso faz bastante sentido, porque até o que a gente estava conversando um pouco antes sobre o tema que eu quero, né, bater um papo mais profundo contigo, que é essa questão das startups e tudo mais, que é um universo até que recentemente eu tenho entrado mais, eu nunca fui muito desse universo de startup, mas quando a gente começou o processo de lançar o CRM, eu comecei a entender um pouco mais como funciona esse mercado e tudo mais, né? Isso que você está falando faz muito sentido, porque quando a gente fala de uma startup, o que ela está lançando, o produto que ela está lançando, é uma ferramenta. Isso. Só que agora, com as transformações que tiveram recentemente, muito por conta da IA e tudo mais, a gente viu o Salesforce caindo não sei quantos por cento aí em um dia por causa de uma atualização do cloud que lançou uma ferramenta nova. Que bizarro. A gente tem a forma como resolver o problema mudando, mas o problema existe, ele ainda continua. Então, já puxando esse assunto, o que você falaria, assim, qual que é a tua visão hoje como investidor, né? Quando você vai analisar uma tese de uma startup que tem um sistema X ali que resolve um problema. Como que você analisa isso no ponto de vista de, cara, agora pode ser que daqui a 1, 2 anos uma IA resolva isso daqui e eu não precise mais desse sistema? Amei assim, a tua pergunta, porque a tua pergunta vai direto com a minha tese de investimento. A minha tese de investimento ela é uma só. Claro, tem uma situação lá no mínimo o cara tem que ter 18 meses, 24 meses de empresa, mas tirando essa parte da tese de investimento, a minha é pessoas. Certo. Isso é difícil tu errar. Não é que tu não vai errar, pode errar por várias circunstâncias, porque tu investiu num time ali legal, só que aconteceram coisas ali com o tempo que mudou e aquilo não foi para frente. Tudo certo. Mas quando tu veste em pessoas, não importa o que vai acontecer, eles vão achar um jeito. A gente chama da palavra de pivotar, né? Para quem fala startup. Eles vão ajustar e todos os negócios meus que deram certo, porque muitos não deram certo, foi essa característica de o cara ser obcecado a solucionar um problema. Então, talvez mudou a tecnologia, talvez mudou, né, o jeito de fazer aquilo que no começo ele estava fazendo. Mas ele foi tão obcecado de mudar rápido. Eu vou dar um exemplo Cara, perdoe, Manuel, mas falar de ti, da Marvi, né, que eu investi. Cara, eles nasceram, quando eu investi neles, eles não eram nem meio uma startup. Eles só eram 3 pessoas sensacionais, sabe? E que faziam a parte financeira. Era o Mano, a mulher dele... A Dani e o Rodolfo. O Rodolfo nem estava direto, estava em part-time porque ele tinha uma outra startup. Quando o Rodolfo vendeu a startup dele para emergir, eu falei, cara, achei o trio perfeito. E hoje, desenhando do jeito que está, acho que pode vir a tecnologia que vier, pode vir qualquer coisa, eu tenho certeza que esses caras vão entregar uma mega de uma companhia. Então, tem muito a ver com isso, sabe? Então, a minha tese sempre... Quando eu criei esse Angels, acho que, sei lá, 90% dos investidores anjos lá discordam de mim, né? Tipo, cara, tem que ter uma tese muito mais aprimorada que a minha.
também concordo um pouco com eles, mas a minha tese sempre foi pessoas. Então eu sinto que isso dificilmente vai mudar, né? Como eu falei, vou dar um exemplo meio grotesco aqui. Desde os anos 2000 a gente sabe como fazer um marketing digital. Sim. Né? Tipo, mas vamos lá. Aí 2010, mais ainda. 2020, cara, tudo é muito mais simples, né? Hoje um CapCut, 90% das pessoas não fazem. Não é porque a tecnologia evoluiu a um ponto tão incrível que as pessoas estão fazendo. Elas têm o mesmo problema. Tu foi do marketing, sabe? Ela não vai fazer, não tá com vontade. Não tem tempo. Então é mais ou menos isso, sabe? Tipo assim, eu sei que a gente tá fudido, que vai ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas no fim a evolução demora um pouquinho a mais e quem estiver resolvendo um problema tá mais tranquilo, sabe? Vai passar um problema aqui, vai passar um problema lá, mas, cara, quem estiver resolvendo um problema vai estar sempre resolvendo o problema. O problema, o que vai acontecer é que ela vai ficar mais eficiente, a gente chama agora super-humano, nós somos super-humanos, a gente sabe de tudo. Sim. A gente tá indo agora pro México, cara, a gente conseguiu descobrir tudo que podia fazer, com quem falar e assim vai. Realmente de forma muito rápida, né? E simples. Então, mas isso não quer dizer que não vai ter problema para resolver. Essa é a minha opinião. Hoje, o cara que sabe utilizar IA, eu vejo aqui pelo nosso time, inclusive. Uma pessoa vale por 3. Se a gente pegar uma pessoa que usa IA e uma pessoa que não usa IA. É como se fosse um doping, assim. Não tem como comparar. Cara, legal. Eu acho que eu concordo com essa questão das pessoas. Até tem uma frase que não é minha, mas eu não lembro qual que é a origem dela, que você tem que investir em pessoas, não em ideias. Porque boas pessoas transformam ideias ruins em coisas boas. E pessoas fracas transformam ideias sensacionais em porcarias. A gente acabou de falar com o fundador do Bosta em Lata. Bosta em lata. Bosta em Lata. Esse cara foi no Shark Tank, no número 1 lá, como é que é? No primeira temporada do Shark Tank, com uma latinha na mão escrito Bosta em Lata. Caraca. Aí ele, assim, o mais incrível quando a gente conversou com ele, eu falei, cara, ele levou a mulher dele vestida de vaca. Eu falei, pra mim, tu já é incrível que tu já convenceu ganhou, a tua mulher a se vestir de vaca. Marqueteiro é bom. Isso. Esse cara fez, sabe? Tipo, ele não recebeu nenhum investimento do Shark Tank, pegou tudo que ele recebeu ali da galera, transformou e vendeu a companhia recentemente, né? Depois faz 11 anos. Mas qual era o produto dele? Esterco? Era esterco. Basicamente, ele pegava o esterco, custava 0,40 centavos e transformava em 26 reais, sabe? Tipo, e óbvio, não foi fácil, como nenhum negócio é, mas esse cara transformou bosta em lata em dinheiro. Uma profissão velhíssima fazer isso daí. Exatamente. Então, assim, é isso. Assim, E outra coisa que me deixa mais tranquilo, entre aspas. Tu já percebeu que quanto mais informação e mais tecnologia, menos as pessoas fazem? Vou dar um exemplo. Hoje, tem um monte de gente que trabalha em empregos que odeia. Odeia. Hoje, para te conseguir um emprego numa empresa, é muito fácil. Na minha época, sou dos anos, sei lá, eu sou de 78, né? Na minha época, para te encontrar quem decidia uma empresa, não existia essa informação. O máximo acontecia um telefone na lista telefônica, tu falava com a secretária, ela nunca ia te passar para ninguém. Hoje, tu sabe o dono da empresa, tu sabe o que ele come, o que ele bebe, o que ele faz, o que a empresa faz, tu for no ChatGPT, tu diz quais são os desafios da empresa e como eu posso ajudar ela. Tu pode ir no LinkedIn, tu pode chamar uma pessoa, tu pode não sei o que, tu pode fazer absolutamente tudo. No fim, tu pode mandar uma carta escrita à mão, dizendo o quanto tu queria trabalhar naquela empresa. Quem é que faz? Ninguém faz. Continua sabe, mesma tipo, coisa. É muito maluco, assim. A tecnologia, por um lado, ela está explodindo, por outro, as pessoas não estão usando ela de forma verdadeira. É a minha opinião. Eu vejo... A maioria dos empresários que a gente conversa tá entre esses dois sentimentos. Esse sentimento de FOMO, de tipo assim, cara, eu tô atrasado, eu preciso investir nisso, eu preciso fazer isso para fazer aquilo. Aí, como tem tanta informação e cada vez tem mais informação, o cara fica entre essa de preciso fazer, mas quando ele começa a ver, ele não tem o tempo, às vezes, porque ele está tocando o negócio dele, de passar por aquela curva de aprendizado de uma ferramenta ou de qualquer outra coisa, para conseguir começar a extrair daquilo, e aí ele acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra. Porque toda semana sai uma IA nova, um negócio novo. Eu vou ser o mais filha da polícia agora e cruel. Existem dois tipos de negócios. São os negócios que eu vou, que eu encontro por algum motivo, encontro da vida, assim, né? Pô, encontro aquelas pessoas ali. E existem os que me procuram, né? Então, são dois tipos reais. E os dois eu fico analisando, né? Tanto de um quanto do outro. Os que geralmente me procuram, eles têm eles não executam. Eles
cria uma estratégia, eles fazem, eles vão, sabe, eles vão sempre, não, agora eu fiz esse produto aqui, agora eu fiz isso aqui. Falei, quantas vezes tu falou, com quantos WhatsApp tu conversou para ver sobre esse produto? Não, a gente ainda tá ajustando. No PowerPoint. Cara, sabe, a maioria, eu quase consigo garantir isso, dos empreendedores, eles não executam, sabe? Eles não executam. Eles ainda vivem da estratégia de achar uma... Eu falo sobre isso num vídeo no YouTube lá. Tipo assim, cara, é a bala de prata. Eles acreditam. Aí eles compram um curso de alguém. Eu tive um caso, não vou falar o nome, mas recentemente, de uma empresa que eu estou para investir, a gente está namorando desde o ano passado. Pô, o cara gastou... O cara tava com dificuldade de caixa e ele gastou 46 mil para ir num curso lá em São Paulo. Cara... Isso me derrete o coração. Pra aprender coisa que tá em livro de R$40. E que se ele começasse a ligar por 15 dias, ele aprenderia muito mais sobre aquele negócio que ele está fazendo. Sabe? Tipo, se ele recebesse 45 dias, ele recebesse 152 nãos, ele ia saber no 153 o que ele poderia fazer melhor, sabe? Tipo, isso acontece muito. Eu falo isso, óbvio, né? Não quero trazer prejuízo aqui no sentido de, todo mundo tá... Não é isso. Mas às vezes isso acontece e acontece muito, sabe? As pessoas estão muito... aquele cara vai me ajudar, e se ele me ajudar... Aí eu viro a palavra de prata. Não, Rafa, se tu for aqui, não sei o que. Eu falei, cara, vamos namorar. Faz isso, isso, isso e aquilo. E é só a execução. E aí tem vezes que ele nem precisa mais de mim. Sabe? Ele olha e diz, cara, não, aqui tá dando certo. Sabe? Não, e aí vai se afastando de mim. E eu entendo, tá tudo certo. Era só execução. Então, falar de futuro é meio que dizer que, cara, no presente precisa executar. Precisa executar. Que é o que tu falou sobre pessoas, né? É o que tu faz aqui. Né? No começo a gente tá falando sobre isso. Falei, cara, eu tive ideia disso aqui. Quando eu vi, já tava fazendo. É isso, sabe? É isso. Porque isso aqui traz um cara que pode ser cliente, traz alguém que vai escutar que pode ser cliente. Sim, sim. Tem muita coisa que pode acontecer em cima disso aqui que tu tá fazendo. Então a maioria, eu vou fazer. Quando eu montei um podcast lá em 2020, toda semana eu escutava alguém. Não, eu tô pensando em montar um. Eu falei, cara, compra 2 microfones, dois webcam, 2 celulares e toca a ficha. Não, mas daí não, né? Cara, eu tenho 2 webcam e é isso. E assim, vai. Eu acho que é essa não execução que paralisa. É o que você falou sobre pessoas, né? É você achar o cara que é o cara que executa de verdade. Mas agora, beleza, vamos lá. Eu tenho um cara que ele você achou o cara certo, ele executa, mas talvez ele tá com a tese de negócio errada ali. Vamos falar de uma empresa. Mas sim, pode acontecer. Claro, não, né? Acontece muito também. Vou voltar naquele exemplo já que você citou, do exemplo da Marvi. O que eu enxergo da tese deles? Eu já troquei ideia com o Mano, conheço um pouquinho ali a história deles. O Mano estava com a tese errada. O Mano mudou e transformou a empresa. Mas pode falar. Então, talvez seja até a pergunta que eu vou te fazer. Tá. O que eu enxergo de fora, né? Não só dele, mas assim, até o que eu acho que as empresas precisam fazer para sobreviver futuramente com essa questão da quebra do moat que a maioria dos SaaS tem. Ele tem o sistema, que é fantástico, mas as pessoas contratam pelo know-how da consultoria que gira em torno daquilo ali. Perfeito. Né? Faz sentido isso, porque é a questão de, tipo assim, o SaaS por si só, o sistema por si só, já não protege mais 100% da tua vantagem. Tô certo ou tô errado? Total. Isso vai acontecer principalmente agora, né? Nos próximos 2, 3 anos, que vão existir milhares de sistemas. Né? Não importa qual é o negócio que tu está fazendo, não vai estar protegido, vai existir. Mas eu ainda acredito que o melhor vendedor ganha, e aí depois produz em cima daquilo que foi vendido a produção do produto de qualidade. Porque assim, tem o crescer pelo produto, né? Que no Brasil o sonho sempre foi de todo SaaS era crescer pelo produto. Cara, é muito difícil. É ainda um grande vendedor no sentido de fazer, né? De executar. Então, não, eu adoro, eu sei que eu sou dos anos 90, eu uso exemplos meio antigos, né? Mas, cara, sabe qual é o melhor caminhão do mundo? Não sei. Mas tu sabe algumas marcas de caminhão? Chuta uma. Qual é o melhor caminhão do mundo? Scania. Não, se chama Internacional. Tu já viu um caminhão internacional no Brasil? Nunca. Isso é o melhor caminhão do mundo. Ponto final. Só que ele não tem uma área comercial no Brasil que funcione. E aí tu vai ver, sim, agora que eu te falei, talvez tu vai encontrar 10 caminhões internacionais no Brasil inteiro. Então ter uma área comercial bem feita, executar uma área comercial é a chance de tu fazer. E aí, óbvio, se teu produto não é um produto top 1, 2 ou 3, tu vai ter um tempo financeiramente falando para poder resolver isso ali. E isso é natural, vai acontecer. Todo negócio que nasce, ele nasce extremamente feio e ruim. E aí tu vai ajustando com o tempo. Mas é vender, cara. É vender. Isso que tu falou, cara, lá
faz uns 2 anos eu tive uma mentoria, uma coisa assim, e um CEO, um dos fundadores de uma empresa de pagamento grande. Eu não vou citar, depois eu te falo quem que é. Eu tive a oportunidade de jantar. Aí a responsabilidade é dele. Eu tive a oportunidade de bater um papo com ele, tá? Eu expliquei um pouquinho do negócio e tal. E aí ele falou sobre isso. Cara, você não tem que se preocupar com marketing, você tem que se preocupar com produto. Que é o lance do Product-Led Growth, né? Que você... Porra, eu fiquei com isso na cabeça, assim, tipo... Eu entendo, até porque eu consumo bastante coisa americana e a gente vê, né? Pô, a própria história do Elon Musk e todas as empresas dele são... Lógico, ele é um excelente vendedor, mas ele está sempre muito focado no produto. O Jobs era um cara muito focado no produto e tudo mais. O que me parece é que nos Estados Unidos isso acaba funcionando mais. E até é uma coisa que a gente percebe, porque eu tenho clientes americanos, o marketing deles é totalmente diferente do nosso marketing. Eu sempre digo que o nosso marketing é 1000 vezes melhor do que o deles. Porque a gente sabe fazer historinha melhor, a gente sabe dourar mais a pílula. Agora, até onde que isso... pelo que você falou, cara, aqui no Brasil o Product-Led Growth talvez não é o caminho tão bom quanto é lá fora nos Estados Unidos. Eu vou dar um exemplo que deu muito certo e um exemplo que deu pessimamente. Então, em 2020, uma ferramenta que vinha de eventos, né? Não vou citar o nome da empresa, mas, pô, gênios. O cara hoje trabalha no Facebook. Gênios. Esses caras vinham fazendo um produto que era reuniões online. Imagina, 2020 eles faziam reuniões e eventos online. O evento dos caras, tu entrava no evento, estava em casa, dentro da pandemia, tu entrava no evento, era um evento online. Aí tu ia dentro do estádio onde os caras estavam vendendo alguma coisa, e tu ia para outra onde estava a palestra acontecendo. Imagina. Mas tipo, com VR? Não. Era bem feito, era uma tecnologia bem feita, mas era um computador. O cara entrava ali, um vídeo. Aí clicava, entrava nos lugares, tipo assim. Um Google Maps, tipo assim. Um Google Earth, assim, né? nesse formato, assim. Então, cara, ele tentou por todos os jeitos crescer através do produto. Eu acho que eu já vi isso aí. E não funcionou. E quebrou. E um outro caso, que foi o único que eu conheço, que eu, Rafael, estive dentro da companhia, vi acontecer, ele explicou, eu vi nascer de 3 pessoas para, sei lá, hoje eu deve estar só com 15, porque ele conseguiu fazer uma empresa super enxuta e crescer pelo produto. 13 anos que eu tô nesse meio, sabe? No Brasil é muito difícil tu crescer pelo produto. E nesse caso que o cara cresceu pelo produto, ele deu o produto de graça. Ele deu o produto de graça, era uma dor infernal. Só fazendo um parênteses, foi exatamente essa ideia que ele deu. Assim, cara, sabe? Expande a base que daí o Buzz vai fazer a coisa... Resumindo, o que ele fazia? Existe uma dor no e-commerce de devolução do produto. E ele fazia todo esse trabalho de engenharia reversa da devolução do produto somente pelo custo daquilo que ele estava cobrando. Então, tu usava toda a ferramenta dele, o usuário usava a ferramenta para devolução do produto e ele só cobrava se acontecesse a devolução do produto. Então, ele conseguiu. Só que assim, ele tinha um time ferrado a partir do cara que desse um oizinho lá, ele já estava em cima da empresa para poder ajustar e fez um grande trabalho comercial para poder pegar as grandes companhias, né, que existem de e-commerce no Brasil. Então, eu só vi um caso em toda a história que eu conheço. Deve ter outras dezenas de casos, mas é muito difícil de fazer isso no Brasil. Tá? Então, eu queria poder te chegar e responder assim, por isso, isso. Mas eu não sei. Mas eu tenho dificuldade de poder dizer exatamente o porquê que isso não acontece no Brasil. Cara, e nos Estados Unidos. E assim, diferente, vamos lá, mas vamos lá. Mas assim, aí tem uma outra coisa que talvez surgiu na minha cabeça. Quantas empresas não abrem para crescer por produto nos Estados Unidos, que somem, que fecham, que ninguém sabe e que não deram certo? Que a gente só pega o que deu certo. A gente tá falando aqui em 2, 3 que deram muito certo, sabe? Então, claro. E assim, nos Estados Unidos deve ter uns 20 vales dos silícios, sabe? Espalhado lá, que tá nascendo empresa todos os dias, muitas delas crescendo pelo produto e não tá conseguindo. Então, talvez é porque ele pegou o time certo. Nesse caso do cara do eventos, o time era perfeito, sabe? Então, talvez ele pegou o time certo, talvez o produto com o time foi perfeito e assim vai. Esse cara do e-commerce foi isso, ele pegou um time certo, ele pegou uma expansão gigantesca do e-commerce e ele pegou uma dor que ninguém estava olhando, muito louco, sabe? Ninguém estava olhando para ela. Então, é mais difícil na minha opinião, mas acho que também tem a ver com o nascimento de empresa, tentativa e erro. Acho que lá nos Estados Unidos, eles são muito mais...
eles são muito mais investidos pela tentativa e erro. Aqui a gente não é. Então lá o dinheiro é muito mais... É dinheiro infinito, tá? Tu imagina que se tu deixa na conta, tu ganhou um dinheiro, tem na tua conta 150 mil reais. 150 mil reais na tua conta, ele vai murchando na tua conta. Cara, tu tem que fazer alguma coisa com isso? Então lá, desde os anos 90, a galera pega e põe esse dinheiro na mão de alguém. Não, vai lá e faz essa empresa aí, sabe? Coisa. A gente só foi fazer isso em 2012. Quando a Selic caiu para baixo de 10, aí a gente ficou pensando, cara, a gente precisa fazer alguma coisa com o nosso dinheiro. Sempre foi mais vantagem deixar no banco. Né? Isso, sabe? Mesmo que, tem cálculos que dizem que não, mas na nossa cabeça tá ali, tô ganhando tanto por ano e tem esse costume, poupança é uma coisa desde que o Brasil é democracia e assim vai. Então, eu acho que é cultura, uma mistura de muita coisa para poder fazer isso. Dinheiro infinito, principalmente, porque aqui a gente não tem, né? Cara, aqui para conseguir... Eu sei, eu sou investidor. Cara, guardar R$1.000 é uma coisa, guardar 10 mil, guardar 100 mil reais para investir numa empresa, 300 mil reais para investir... tipo assim, então pega esses 300 mil e investe em mim, faça um negócio. Então, para te fazer isso... Cara, é confiar, sabe? Então, acho que é um pouco disso, assim. E lá não, né? Pô, o cara abre uma empresa, abre uma startup, ele já recebe às vezes um cheque de 200, 250 mil, daqui a pouco ele já recebe um pouco mais, assim, vai, conforme vai andando. O cara é mais premiado por arriscar. Isso, Isso é muito forte lá, assim. Cara, o cara que toma risco lá, claro, tem outras, né? O cara às vezes já fez alguma coisa, já construiu, também não é de qualquer jeito, Talvez né? Mas também, não sei, palpite, também não entendo tão bem assim desse mercado de lá, né? Como existe uma economia de investimento, um mercado de investimento muito mais aquecido e também uma estrutura muito mais preparada para isso, as empresas já estão muito mais atentas para, tipo assim, deixa esses caras tentarem, se eles acertarem a mão numa ferramenta, eu compro, incorporo na minha e boa. Perfeito. Aqui, talvez, aí até eu queria ver a tua visão disso daí, os caras não estão olhando tanto para a ferramenta, estão olhando mais para a capacidade de venda e de marketing daquilo ali que eles estão adquirindo, pela comunidade. Vou comprar uma comunidade que já está engajada com aquele produto ali. Mas... a gente teve um alvoroço 21, 22, um alvoroço absurdo, né, com relação a isso. Então, de 2020, 2021, aconteceu aquilo ali da pandemia, as grandes companhias começaram a falar, precisa de muita tecnologia, a gente precisa ser inovador. Então, se comprou muita empresa de qualquer jeito. Eu tive um êxito, um dos maiores êxitos que eu tive de um investimento foi 22. Mas hoje o jogo volta a ser um jogo normal, que é um pouco do que tu acabou de dizer. Tá, eu tô comprando aqui uma companhia porque ela tem que ter uma aderência muito forte dentro daquilo que eu tô fazendo. Pode ser a comunidade, essa construção, não somente a tecnologia, né? Então, tem muitos outros valores. E isso no valuation é legal, porque não tem nada a ver... 99,9% tem nada a ver com o teu faturamento. Tem a ver com aquilo que tu pode fazer dentro da companhia que tu tá te comprando. Não dentro da companhia que tu tá... Isso. Então, por que a... Inclusive, não só a ferramenta, mas você, o fundador ali, as pessoas. Vamos lá, vamos usar o exemplo da Stone cérebro, que comprou comprou aquela de RP. Cara, o que ele queria era estar em 1 milhão de RPs o meio de pagamento. Sim. Fazendo assim. Então, não necessariamente era o faturamento da empresa. Ramificação, né? Isso, ele tem uma capilaridade absurda, sabe? Em um segundo. A capilaridade. Exatamente. Então, a maioria das vezes, o que tem a ver, verdadeiramente, não necessariamente é o faturamento da tua companhia. E sim o que ela pode fazer. Agora, a gente tá vendo a briga aí da Paramount com a Netflix para compra de um acervo de... Comprando uma, sei lá, tipo uma Disney da vida. Cara, estão se matando. É claro. Por 300, 400 mil anos, eles vão ter os filmes, eles vão poder usar aquilo ali para sempre. Ainda agora com o IA mesmo, tu imagina como vai se transformar essa produção de conteúdo. Então, é isso, assim. Eu acho que a gente viajou aqui meio que para outras coisas, mas é um pouco... É sobre pessoas, principalmente, resolver problemas e no Brasil crescer por produto. Eu acho que tem que ser um pouquinho de gênio, assim. Pessoas, resolver problemas e não necessariamente, como a gente estava falando, e para mim, vendas. Não só a ferramenta em si ali, mas você ter a parte consultiva também, agregar mais serviços pra dentro daquilo vendas. ali. Não importa qual o modelo que tu faz, um modelo consultivo para funil, não importa. Mesmo que você esteja então, de acordo com o que tu está falando, mesmo que talvez a tese de produto tua talvez não tá 100%, se tu for um bom vendedor, vai virar. Porque a capilaridade vai ganhar. Pelo amor de Deus, não entenda o vendedor somebody love. Não é isso. É criar um processo de venda. É isso. É oferecer. Se tu vende para uma gráfica, liga para 400 gráficas.
e oferece teu produto. Ah, mas, cara, tu vai entender o que tu tá vendendo, às vezes não faz nenhum sentido para essa gráfica. E tu tá construindo. Eu nunca vou esquecer, eu investi numa empresa, a primeira empresa que eu investi. O CEO tava lá, cara, tecnologia, fazendo tecnologia. Era um RP também. Nem imaginava que investir em RP era difícil, mas no meu caso deu certo. E aí, daqui a pouco, ele pensou assim, cara, vou fazer um workshop. Não era um workshop. Ele chamou todos os clientes, mas no fim ele trouxe, 70% dos clientes. Quando ele abriu, ele disse, a gente vai falar sobre o que a gente está construindo e vocês dizem que a gente está certo ou está errado. Genial. Cara, eu amei. Sabe? Tipo, 90% foi pro lixo. Tipo, não, a gente nem quer isso, cara. Sabe? Tipo, assim, é isso. Assim, achar Porra, genial, capaz de me dar uma puta ideia. Pra quê? É o evento mais cara de pau de todos. Pra que tu vai fazer botão verde se eu nem quero botão, sabe? Então, acho que é isso, assim, cara. Tu tem que ser um pouco criativo com relação ao que tá fazendo. Comercial. E aí, o produto tu vai ajustando. É óbvio, é a minha opinião. Tu vai se ajustando conforme o tempo vai fazendo. Porque se tu não vender pra ninguém, amigão, uma hora a tua conta vai bater na porta. E aí, assim... Eu passei 10 anos pagando cheque especial. Então, acordar de manhã e não saber... Não é saber quanto tá positivo e saber quanto tu tem que cobrir... Qual que é o tamanho do né? buraco? Eu acho que é uma coisa que nem todo mundo passa ou passou, mas é uma coisa que tu não deveria entrar, cara. Porque se tu entrar, é difícil de sair. Cara, é lógico assim, tem uma questão que nem você falou, um ponto de equilíbrio ético de você não vender um negócio furado. Mas, cara, vamos lá. Você tá falando com um cara que... Eu já vendi coisa que eu não tinha. Exato. Vamos Mas lá. eu entreguei aquilo... Qual que é o teu mindset, tanto do ponto de vista de empreendedor, mas também olhando com o ponto de vista de quem está investindo, para olhar para um negócio e dizer assim, cara, tá na hora de focar um pouco mais no produto ou não? Tá na hora de tacar o pau e vai resolvendo? Qual que é o ponto de equilíbrio? Eu acho que se tu for uma empresa que... O desenho de uma empresa, na minha opinião, que vai ter um bom sucesso naquilo que está fazendo ela ter o gênio comercial, e ter o gênio de operação de entrega do produto daquilo que está fazendo. Então, sozinho é mais difícil, né? Porque tu vai ter que balançar aqui, depois vai ter que desenvolver. No começo pode funcionar, mas eu acho que a partir do momento que tu quer realmente ganhar escala, tu precisa de talentos e o teu sócio tem que ser tão talentoso que nem você na área comercial na hora do produto. Né? Então, não tem na minha opinião, não tem um certo, mas a honestidade sempre. Né? Tipo, cara, se tu vendeu... Entrega. Ou não, ou devolve dinheiro. Ou devolve dinheiro. Né? Então, assim, cara, não deu, não consegui construir, tu me perdoa, sou um bosta, tá aqui o dinheiro, faça um pix pra ti na hora. Então, assim, é isso. Mas eu até falo demais sobre isso. Assim, cara, é venda, porra. É venda. Não adianta. Se tu não conseguir comercializar aquilo que tu tá fazendo. A gente fez uma série pro YouTube agora, acelerando uma empresa. Porque o que a gente faz é bem difícil de entender, né? E parece pirâmide financeira. Tu vai investir no negócio, tá? Mas que história é essa, sabe? Então, e aí a gente fez uma série pro YouTube. A gente encontrou um lugar que a gente queria poder ficar 3 semanas e poder ajudar essa empresa a crescer. A gente só fez 2 coisas, cara. Marketing comercial. E óbvio, ajustar... Essa série tá no teu canal? Não, ela vai entrar em abril. Vai entrar. Canal Real Rafa Silva. Então, basicamente, a gente tinha uma loja de produto físico, Donuts, que já existia há 6 anos, 4 anos de loja. E a gente foi lá para dentro da coisa, gravar sobre aquilo que a gente estava fazendo durante 3 semanas. Então, durante 3 semanas, a gente ajudou ela a... Acelerar. Acelerar, assim. E, basicamente, o que a gente fez foi pegar um gênio que já existia, que estava adormecido e puxar de volta. E aí, obviamente, acelerar muito a área comercial e a área de marketing. Isso assim. acontece muito, cara, tipo, quando você chega numa empresa, seja para investir ou para assessorar ou para qualquer coisa assim, tu perceber que talvez o cara tava adormecido, que nem tu falou, tá cansado, Sempre. às vezes... Tipo, Não, pô, sempre tá não, mas assim, quando eu falei, cara, esse que tá me chamando aqui é por isso, assim, na maioria das vezes ele tá passando uma situação ruim, já teve um certo sucesso, então às vezes no primeiro ano, segundo ano foram bem, e aí ele tá num momento, sei lá, no 4º ano e não tá dando mais certo. Perdeu sócio, algumas coisas aconteceram. Geralmente isso acontece. E no fim o gênio tá ali.
O cara que construiu aquele primeiro e segundo ano tá ali, adormecido. As porradas que ele levou fez ele meio que ir sabe, sentar lá num canto do ringue e não tá sabendo para onde ir, tá com medo até de levantar. Tá com medo até de levantar. Então é isso que acontece. No que eu vou, geralmente tá acelerando. Às vezes até pro lado errado, mas tá indo. No que vem falar comigo, que vem me buscar, é geralmente isso. Assim. Então, agora, essa semana, uma mulher dos cílios e um cara do estacionamento. Tipo, isso, assim, o gênio tá lá, sabe? Só que, claro, não dá pra ajudar todo mundo, não dá pra fazer tudo, mas é isso, assim, é o que tu acabou de dizer, ele tá adormecido, sabe? Na maioria das vezes. E às vezes, cara, o negócio já não é mais pra ele. Sabe? Então, aí o meu conselho é acelere, dá tudo que tu tens em um ano e vende quando a empresa estiver numa situação em que, cara, vale a pena ser vendida e quem comprar vai ficar feliz pelo que comprou. Porque você acha que acontece na tua experiência, então, de ver que o negócio não é mais para aquele cara em si. A gente foi chamado agora de um cara que quer vender a companhia. Cara, ele tem 4 milhões de estoque. Perdeu o tesão. Ele disse, eu passei, acho que, não sei quanto tempo ele passou anos viajando. E aí, por viajar, ele montou um negócio de outdoor, assim, de equipamentos para outdoor. Deu muito certo, teve muito sucesso. Pô, tem 4 milhões em estoque. E, sei lá, 4, 5, 6 anos depois, ele disse, cara, não consigo mais ficar aqui preso, sabe? Não consigo mais ficar olhando para essas câmeras, assim. O cara é incrível. E é isso, tipo, tá tudo certo, tá tudo bem. Só que ele quer fazer esse handover. Cara, e quem comprar, pô, vai comprar um grande negócio também. Mas como no Brasil também não tem esse negócio de compra e venda de companhia, não é tão quente, muito difícil, muito raro. Então, pô, ele precisa ajustar para poder chamar a atenção para ser vendido. E o lance como você falou, beleza, vamos pensar no ponto de vista do cara que está querendo crescer, né? De vender. Você está falando, tá falando muito de venda, eu quero entender um pouquinho o que tu pensa sobre isso daí. O cara que está querendo crescer, que está querendo vender, a gente sabe que tem duas frentes ali que estão casadas, mas uma é a parte do marketing, outra a parte do comercial, né? Fala um pouquinho, o que você olha dentro de uma empresa que você diz assim, cara, isso aqui é um indício de que essa empresa sabe o que está fazendo, ou também, cara, isso aqui é um indício de que essa empresa não sabe o que está fazendo e ela precisa ajustar isso daqui. No sentido de pegar uma companhia que está boa, tem boas pessoas, tem uma tese até legal, mas não está vendendo. Comportamento do sócio. Para mim é o comportamento do sócio. É o cara inquieto, é o cara que manda mensagem para mim 4 da manhã, sabe que eu acordo 4h20, 4 da manhã ele tá mensagem ali acontecendo alguma coisa, é à noite ele mandando mensagem, é áudio, é o comportamento do sócio. O que dá ghost, o que... fala isso, aquilo e as 3, 4 coisas que foram conversadas desaparecem da conversa, tipo assim, não vão acontecer. Esse é o comportamento geralmente que estou aqui jogando aquilo que eu estou vendo, a pessoa pode agora falsificar, né? Mas é isso, assim, é o comportamento do sócio. Para mim, o comportamento do sócio, sempre. Vai dar errado, óbvio, não existe ninguém aqui que vai investir num negócio e 100% daquilo que investiu deu certo. Mas eu já tive sócio, olha que loucura, batendo meta, destruindo, até fazendo coisas que eu odiava nele, que era abrir espumante, soltar foguete, eu não gostava disso. Lobo de Wall Street. Lobo de Wall Street, né? Tipo, mas assim, do bem, sim, né? Sim. Pegou a esposa dele no carro com outro cara. Puta. Transformou o cara. Arrebentou o cara. Transformou o cara. No dia seguinte não era mais o mesmo cara, tom de voz era diferente, outro ser humano. Então, assim, tu nunca vai... Talvez toda aquela energia que ele tinha ali, ele foi para aquilo ali acabou com ele, entendeu? Então, e ele nunca mais se recuperou, sabe? Então, é isso, assim, não vai acertar sempre, mas para mim é comportamento. A palavra está no comportamento. A forma com que troca a mensagem, a forma com que tu fala, vamos fazer isso, e a coisa acontece sem tu... Pô, mas aconteceu e eu nem vi acontecer. Para mim é isso que, na minha opinião, é onde eu começo a criar uma confiança para colocar um recurso que eu demorei muito para guardar, sabe? Sim, então é isso. Sim. É isso que eu vejo. Tudo se resume na pessoa. Confiar na pessoa. É isso. Porque, mais uma vez, eu tenho 3 filhos. Eu poderia também pegar meu dinheiro e investir nos meus 3 filhos. Hoje a gente trabalha junto, tem sociedade junto. Por que eu tô botando uma outra pessoa, sabe? Então, eu sei que para quem escuta dizer, pô, mas esse cara não quer investir em mim, não sei o quê. Cara, pensa se tu tivesse a grana parada na coisa, tu ia fazer o teu caminho ou tu ia fazer o caminho de alguém, né? Eu, por algum motivo,
Eu brinco assim, eu acho que eu sou assim porque o meu pai sempre ajudou muita gente, sabe? Tipo, e aí eu gosto de ajudar. Claro que investimento não é só ajudar. Existe aqui um comportamento financeiro que eu quero de volta o dinheiro ou, em vezes, alguma coisa. Mas eu acho que é isso, o comportamento que eu vi meu pai fazer a vida inteira, de ajudar os amigos dele, os empreendedores, do jeito dele. Me trouxe talvez esse jeito de investir. Teu pai era empresário também? Meu pai é dono da Isidoro Automóveis. Uma loja de veículo. Eu fiquei sócio dele durante 20 anos. Pô, então eu já devo ter te visto lá. Meu pai é dono da Hello Ponto. A gente atendia Isidoro, entendeu? Alguns anos lá, Isidoro. Que ano tu lembra ou não? Eu fiquei sócio dele no comecinho dos anos 2000 até 2 anos atrás. Então, nessa época certamente eu certamente estava lá, porque nessa época eu trabalhava na rua. Eu fui vendedor, depois fui técnico, então eu devo ter passado por lá. Aí meu pai é um gênio, né? Aí, cara, não tem. Não, eu tomo uma figura. E ele tá o dia inteiro lá 83 anos. O dia inteiro lá no sábados pátio. E domingos. Aí por isso eu falo, quando alguém fala assim, cara, eu sou obsessivo. Tá, deixa eu ver. Só um segundinho. Pai, vem aqui, fala. É isso. Esses tempos eu ainda tomei um café e eu falei, pai, eu não devia trabalhar tanto, né, pai? Tipo, já tá de boa. Eu me sinto até mal, pai. Tipo, poxa, cara gosta. Não é nem de boa, não é por isso. É mais, cara, sábado e domingo. Ele falou, eu amo isso. O que eu vou fazer? Eu vou ficar pescando, né? Aí tá um papo que eu sempre quis trocar uma ideia com alguém que fosse mais desse mundo de startup do que eu, porque como te falei, isso sempre foi uma coisa um pouco fora da minha realidade, porque como eu te falei, meu pai tem a empresa há 39 anos. Meu pai é daquela geração que fez a empresa para querer passar pro filho e tudo mais. Assim, vender a empresa nunca passou pela cabeça dele. E assim como nunca passou pela minha cabeça também, eu sempre... Hoje já existe na minha cabeça, mas quando eu comecei, eu sempre imaginava aquela coisa de durar. Sim. Quando que aconteceu esse... Cara, talvez não seja mais isso daí, com o advento da questão da inteligência artificial, que aí eu comecei a ver que, cara, esse negócio da empresa durar pode ser que não... Pode ser que não dure, né? Pode ser que não dure e pode ser que seja mais inteligente eu vender ela antes, né? De chegar num ponto desse. Essa coisa do equilíbrio ali, tipo, ter sido um cara que vê o pai trabalhando até 80 e poucos anos e tá nesse mercado de startup e tal. Tem muita gente hoje que eu vejo, por exemplo, a CIMED é um caso, né, de que eles têm uma cabeça de passar empresa de geração em geração. E já tem todo esse universo de startup de não, o negócio é vender a empresa. A minha pergunta é, eu sei que não tem certo e errado, cada um tem o seu jeito de pensar e tudo mais. Mas o que tu diria para o cara que está na dúvida entre esses dois caminhos hoje? É difícil dizer isso porque, mais uma vez, é uma questão de pessoal. Acho muito legal essas empresas que são construídas para serem, né, serem da família e passarem. Esses tempos eu estava vendo um vídeo da família... Ai, cara, aquele hoje seria um trilionário americano, que é o... pesquise no Google aí, eu acho que é o cara do óleo lá, se eu não me engano. Rockefeller? Acho que é o Rockefeller. Eles já estão na sétima. Sim, como é que é o nome? Sétima geração. E aí eles, quando são pequenos, eles são treinados para tudo que é gasto, eles anotam cada dólar e assim vai. Então, tipo, a herdeira falou assim. Então acho isso sensacional, né? E é isso. Eu sou um cara que eu digo assim, eu gosto de abrir coisas, sabe? Tipo assim, eu gosto de adoro correr os primeiros 600, 700 metros. Quando a empresa fica grande, me dá quando ela fica mais burocrática, ela precisa em algum momento ficar um pouquinho mais travada. Isso me dá um pouquinho de tristeza e eu quero ir para outro lugar. Então é muito difícil dizer assim, qual que tu vai escolher. Eu escolheria uma empresa vendável porque uma empresa vendável tem valor para todo mundo, inclusive para você, que é dono dela. Eu até falo esse vídeo também lá no YouTube, eu falo assim, cara, tem alguns tipos de exit, né? O exit, que é quando tu tá cansado, é tu destruir os próximos 2 anos para poder vender para si mesmo. Tu ir lá, fechar a porta e sobrar 600, 700 mil reais na tua conta. Então esse é um exit para ti mesmo. Então tu não vai vender tipo, não ninguém, tá bem, cara, tu vai, chama-se estrangulamento, né? Tu estrangula a companhia, vai
mandando pessoas embora, se mata 2 anos e no fim tu fica com aquela grana dentro da companhia, dentro da tua Que é o conta que pessoa acontece física. demais no mercado digital. Isso, Presenciei exatamente. de muito. Exatamente. O cara tá numa curva descendente, ele estrangula a audiência dele ao máximo para poder tirar E aí o eu último. falo assim, ó, mas tem um efeito colateral. O efeito colateral é tu chegar nesse momento que tu olha para companhias e, caraca, tá fazendo tanto caixa assim, e eu nem precisava de tanta gente assim, eu vou ficar com essa empresa. Então, eu sinto isso. Quando tu faz ela para vender, não necessariamente para vender sim, mas com algumas coisas que talvez possa ser vendida, tu vai talvez ficar com ela para sempre, né? Ou pelo tempo que tu achar que faça sentido. Então, eu sinto isso. E foi uma grande mudança na Isidoro para mim, né? Quando eu fui estudar uma empresa que fosse ser vendida e, vender uma loja de carro usado, na minha opinião, seria impossível. Em 2016 eu estava vendendo, né? Então, e aí, obviamente, porque existia o nome do meu pai lá e ele tinha concordado e eu sentia que talvez naquele momento não era o certo vender, porque ele ia fazer o quê, sabe, depois de vender. Então, essa decisão foi a decisão mais fácil da minha vida. Foi dizer, então tá, então a gente não vende, porque estava tudo certo. Então, acho que quando tu faz a empresa para poder ser vendida, aí tu tens 2 escolhas, não só uma. A escolha de poder vender. Tu não vendeu porque tu pensou nele. Pensei nele. Não fazia sentido. Tava tudo certo, tudo alinhado. E numa conversa com ele, eu senti que, ele ia ficar vazio. tipo, o que eu vou fazer? Sabe? E querendo ou não querendo contra o negócio, existem várias coisas que são subjetivas. Uma é você é a pessoa que todo mundo olha e conversa. Você é a pessoa que chega no lugar e tem um certo poder. Tem muita coisa que tá ali que não tem nada a ver com dinheiro. Tu é especial ali dentro, naquele meio. Exatamente. Então, meu pai tinha, sei lá, 70 anos. Vender aquilo ia ser transformar ele... Teria envelhecido bem mais do que ele envelheceu trabalhando. Na minha opinião, ele tinha falecido. Né? Hoje, meu pai tem 83 anos, a gente tá falando sobre isso hoje. Falei, cara, meu pai vai vender 110, 112. Agora mesmo trocando o órgão e botando meio robô, 120, cara. Então... Frouxo. Por quê? Porque ele tem a empresa dele, os negócios, as coisas acontecem. Tem um propósito ali, né? Então, a pergunta tua era isso, sim. Faz para vender. Aí tu tem a escolha de não vender, que eu acho muito mais sábia. Porque quando tu faz pra tua família, talvez tu vai se frustrar. Porque o teu filho talvez não queira. Não, total. Eu acho chato até, tu querer eu que acho teu filho até queira. chato. E assim, é uma pressão que ele não pediu. Né? Isso. Ponto. Não... Mas ele quer a vida dele, fazer outra coisa. E o pai vai ficar brabo. Pô, cara, construí isso aqui tudo pra ti. Então, eu passei por isso, por conta daquela questão ali que eu te falei, né? Eu trabalhei na empresa, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade dentro da empresa do meu pai, né? Que o Ministério do Trabalho não pegue no pé dele, mas eu comecei... nem existia isso. A lavar peça lá, 13 anos de idade. E assim, sempre foi uma coisa de... Essa meio que pressão ali de, não, tu tem que tocar isso daqui e tudo mais e tal. Só que não era o que eu queria fazer. E eu também, às vezes, por mais que eu pense, eu tenho uma paixão gigante por isso daqui, cara. Eu queria meus filhos tocando, mas será que isso aqui vai existir daqui a esse tempo todo aí na frente, né? Então, é meio que uma decisão que não cabe a mim decidir o que eles vão fazer no futuro. Concordo contigo. E aí a questão de vender vem nesse sentido. Ô, Rafa, olha, horário, eu quero te liberar no teu horário, né? A gente tem mais uns 5 minutinhos aqui para tu não se atrasar. Pra gente ir encaminhando pro fim, eu queria que você trouxesse pra gente aqui um pouquinho do panorama. A gente falou muito, né, do teu ponto de vista como investidor, olhando para uma empresa, mas tá, beleza, você já investiu numa empresa, você está dentro de uma empresa no panorama de exit mesmo. Quais são os nichos que estão em alta, ou se isso tanto faz, não está olhando isso? O que a empresa que vai comprar mesmo, não o investidor, a empresa que vai comprar, que vai fazer o exit lá, né? No caso, vai comprar a empresa e o empreendedor vai fazer o exit. O que esses caras estão olhando? Quanto de dinheiro tem girando nesse mercado? Dá um over pra gente, pro cara que está cogitando entrar nesse Eu vou dizer assim, negócio. Olhe para negócios que rodam nos anos 90. O Brasil tá cheio de negócio por aí que roda nos anos 90. Então, olha, eu até vi recentemente, tá aqui o fundador aqui do Empreenda, negócios que estão rodando nos anos 90. Quem está rodando nos anos 90 realmente vai fazer uma transformação muito rápida, abrupta e talvez tenha uma chance de ser adquirido. É isso. Então, se tu tiver essa capacidade de dar uma boa olhada, tiver um dinheiro para investir, invista em negócios que estão verdadeiramente sendo transformados para isso. E aí quem está transformando tem uma grande chance de ser adquirido. E aí se tu está investindo, nesse caso, é entender para onde tu pode ser vendido. Porque também não adianta tu crescer e beleza, mas quem que vai me comprar? Quem é que vai te comprar? Então tem que existir um ecossistema
que vai adquirir a tua companhia. Né? Se isso não acontecer, vai ser muito mais difícil para ti. Porque o que eu tenho percebido conversando com algumas pessoas do meio é que tem gente que tá olhando muito para... Pô, eu quero construir já desde o dia 1, desde o dia 0 ali, uma empresa para vender para essa empresa aqui. Se eu não vender para essa, eu vou vender para essa. Mas o cara já tá meio que direcionando e mirando... Criar uma ferramenta ou criar um... Até que nem você falou da entrega ali. Eu já teve casos assim comigo, que eu vou usar a Atar. A Atar, eu estava nos Estados Unidos, eu vi uma fintech sendo vendida. Quando eu vim conversar com eles, cara, não fazia nem sentido a minha tese para eles, estavam em outra tese. O tempo passou, eles voltaram a falar comigo. Cara, vamos nessa tese aqui, que essa tese aqui. Eu não tinha um cara para comprar, eu tinha um ecossistema que compraria. E foi exatamente o que aconteceu. A gente fez uma pivotagem parcial, depois a gente pivotou toda a empresa. Em 1 ano e 8 meses a gente vendeu a Porto Seguro, uma multinacional. Então, por quê? Porque eu sabia que a tese era quem usasse o nosso software teria que adquirir a gente pela sensibilidade do serviço que a gente tinha. Então, um grande não poderia deixar essa informação na nossa mão. E foi isso. Né? Foi o maior número de vezes o EBITDA do ano. Então, cara, é tentar encontrar esses cases. O cara assim. comprou porque vocês tinham muita informação. Isso. A informação que a gente tinha, ele não podia deixar na nossa mão. Isso então, é muito massa. E ele não tinha tecnologia, e para ele criar essa tecnologia demoraria muito tempo. Então, ele pensou, cara, é muito mais fácil adquirir para ele era uma mixaria, né? Para nós aposentou os sócios, né? Então, foi incrível, sabe? Então, essa tese às vezes funciona, nem sempre vai funcionar. Então, olhar para o ecossistema e entender quem possa te comprar. Não necessariamente tá? Porque tu vai se frustrar. Porque esse cara não vai nem ligar para ti, né? Mas assim, eu falei com uma empresa de e-commerce. Receber investimento, não sei o quê. Eu sempre provoco eles, para quem vocês vão vender, para quem vocês vão vender. Eu falei, vai ter uns caras aí. Eu falei, cara, mete um outdoor na frente do... O cara tá onde? O cara tá em BH. Mete um outdoor na frente da empresa do cara. Caraca. Mete um outdoor lá, ele vai te conhecer. Se ele te conhecer, ele vai te pesquisar. Se ele te pesquisar, tu entra no radar do cara. É só um outdoor, 700 pila, sabe? Tipo, tu injeta no olho dele que tu existe. Então, tem que criar coisas. Não é passivo, sabe? Esse organismo de M&A. Ele é um organismo ativo. Tem empresas que estão sempre à procura, mas, cara, se tu quer ser comprado, tu também tem que exercitar a possibilidade de ser vendido, né? Sim. Tem que se tornar atraente para o cara que quer te comprar. Atrapalhar é uma delas. O Alfredo conta essa história, né, da Vetex lá. Não. Que ele criou uma empresa, eu não lembro agora o nome da empresa dele, e na época, eu não vou lembrar agora o detalhe da história, se ele tentou vender para a Vetex ou se ele queria trabalhar na Vetex, alguma coisa nesse sentido aí. Eu sei que ele tinha uma treta lá com a Vetex. E aí ele pegou a empresa dele e ele fez com que a empresa dele fosse um calo no sapato da Vetex. Para qualquer coisa que a Vetex fazia, ele copiava, ele fazia igual e ele fazia mais barato e ele tentava fazer melhor. E ele, tipo assim, a estratégia de negócio era encher o saco. Isso aí. Até que os caras pegaram lá, o Mariano foi lá e disse, não, que esse cara aqui ele é bom porque ele tá me incomodando, vem cá. Compra aqui, vem cá pra dentro de casa. Mas desculpa, eu te interrompi. Não, é isso, cara. Tu tem que... É um trabalho também. Ser vendido também é um trabalho. E atrapalhar é importante. Atrapalhar é um dos jeitos de tu poder realmente ter a importância. E aí vem aquela história, né? De não ter nada a ver com o EBITDA. Tem a ver com, cara, só compra essa dor de cabeça, sabe? Sim, então, sim. Não, mas o EBITDA do cara, vez o que ele quer, não faz sentido. Só compra. Só compra pra ele parar no de encher longo o saco. prazo. E não só isso, né? Tem a possibilidade de esses caras virem para dentro da minha companhia. Então, esses caras que são fodas ali, tu imagina dentro de uma companhia forte, né? Então, e com uma certa liberdade, porque é isso que todo empreendedor quer, né? Não adianta tu querer comprar o cara, botar na coleira e do lado daqui para comer uma coisa que tu não vai conseguir. Tu não utiliza aquele cérebro que tu comprou, né? É burrice. Mas muita gente faz isso, tá? Muita Só empresa grande. Não sei de onde é que eles estudaram isso. A maioria faz isso. A maioria compra, trava o cara inteiro e aquilo que era genial, que era um fundador, eles perdem o cara, às vezes antes do earnout, porque o cara diz, cara, quer saber de uma coisa? Eu não vou aturar mais isso, sabe? Então, tem de tudo. Tem de tudo. Então, construa sua empresa para vender. E fale com a gente. Ô, Rafa, cara... Obrigado pelo papo, obrigado muito legal. Eu acho que a gente tem que fazer mais uns 3 episódios, pelo menos, para eu poder fazer todas as perguntas que eu queria te fazer. Para trazer também para a galera aqui. Para a gente encerrar, a pergunta de saideira que eu sempre deixo pro pessoal aqui.
para as pessoas que forem ver esse podcast no futuro aqui, né? Daqui a 20 anos acreditamos que robôs estarão assistindo esse podcast aqui. E a gente quer ter a experiência de ver essa última frase e pensar, pô, será que esse cara estava tão longe da realidade? Ou não, ele acertou muita coisa. Então eu queria que tu falasse um pouco da tua visão. Como que você espera que o mundo onde teus filhos estão aqui... Tem quantos anos? 18. 18? É. Quando eles estiverem com 38 anos, como será o mundo na cabeça de Rafael Silva? Eu acho que vai ser todo ser humano não, mas a maioria dos seres humanos vão ter a sua cópia lateral e vai ter alguém que vai andar contigo o tempo todo entendendo. O cara do lado que vai estar o tempo todo contigo. Porque assim, é insano não ter. Sabe, tipo, sentido. Tu vai ter alguém contigo. Pô, cara, eu falei com o Marcelo, com o André, com não sei o que. Lembra do que eu falei? Sim, tu falou sobre isso, não sei o que lá. Pô, já manda uma mensagem pro cara. Então tu vai ter você do teu lado aprendendo contigo. Então eu tenho certeza desse. A não ser que crie-se outras situações que não sejam robô, mas na minha opinião essa vai ser a que vai ser mais entendível do que um celular. Isso aqui não vai fazer mais nenhum sentido. Liga pro André, liga pra não sei o que. E esse cara. Na minha opinião, sei lá, a maioria das pessoas urbanas vão ter esse assistente que vai andar com elas. E rurais, basicamente, os robôs vão fazer tudo. É isso. Um tipo de robô diferente, talvez, mas o celular, para mim, vai ser substituído facilmente por um mecanismo que vai andar contigo o tempo todo. Isso. Passivo, se desmonta, né? Ele entra no carro, ele pode se desmontar, o carro já dirige sozinho, então ele entra, se desmonta, não precisa nem pegar uma vaga, ele sai, ele faz tudo. Minha mulher tá ansiosa pra isso, chegar pra ela não precisar mais fazer nada em casa. Então tá. Rafa, obrigado, se liberando pontualmente aqui. Pelo convite. Obrigado demais. Pô, enriqueceu demais aqui o papo. Você é um cara que eu não conhecia muito antes, conhecia através do João. Já tenho uma admiração pelo papo que a gente teve aqui, pelas outras oportunidades que a gente teve de conversar ali. Tô vendo o que vocês estão fazendo. Eu não sei de onde é que veio essa história. Tô vendo o que vocês estão fazendo no Empreenda, cara. Torço demais para que cada vez cresça mais. Legal. O Empreenda é algo que tem um carinho enorme também por aquilo ali, por ter participado um pouquinho também do começo. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Manual do Futuro. E compartilhe, siga o Rafa, assista a história do Rafa também lá, assista os programas que eles vão falar, porque com certeza vai te ajudar muito. E é isso, até a próxima, porque... O que foi, diretor? Bem-vindo ao futuro. Bem-vindo ao futuro. É verdade, vai estar no futuro, né? É isso aí. Valeu. Então, obrigado. Hein?